Olá pessoal, tudo bem? No episódio de hoje eu trouxe um avistamento que foi realizado por uma família, a família Knowles. E essa família ela viu um OVNI em formato de ovo. Então não é nenhuma novidade, né? Esse estilo de OVNI, né? Ele tá aí pela casuística já tem muito tempo. E me deparei com esse caso, achei interessante, então decidi trazer para vocês, compartilhar com vocês também. Bora conhecer? Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. No silêncio vasto e desolado da madrugada australiana, uma família cruzava a imensidão da planície de Nullarbor. Em 20 de janeiro de 1988, Faye Knowles e seus 3 filhos adultos viajavam pela Eyre Highway, indo de Perth até Adelaide. E a família procurava um recomeço de vida, digamos assim. Faye havia decidido recomeçar numa nova cidade, uma nova vida, mas naquela madrugada eles encontrariam algo que mudaria suas vidas para sempre. Durante a longa travessia por uma das regiões mais isoladas da Austrália, a família viu um brilho, uma luz intensa surgindo na estrada. Quem estava no volante nesse momento era o Sean, um dos filhos, e ele pergunta para o irmão: Patrick, isso é uma nave espacial? O Patrick, cético, começa a rir, mas em poucos segundos a dúvida vira medo. Eis que surge um objeto então oval, brilhante, desce dos céus e cruza a frente do carro. Sean desvia no último segundo, evitando que bater de frente num caminhão que vinha no sentido oposto. Então a família estava se concentrada ali no avistamento, não viu um veículo que tinha na estrada e fez um desvio abrupto ali. Conseguiram evitar a colisão e o objeto continuava sobrevoando a estrada. E a família não parou, ela continuou andando na estrada, né, até por susto mesmo, e o objeto começou a acompanhar o veículo, lado a lado. Até que o inesperado acontece, o carro começa a tremer e um som de batidas muito altas começa a acontecer. Então o veículo começa a flutuar. Então, ligeiramente ali o veículo começa a levitar do chão. A senhora Knowles abre a janela do carro e coloca a mão no teto, na lataria em cima do carro. E a mão dela encosta alguma coisa estranha, diferente do que seria a lataria do carro, né? Ela encosta a mão em um material quente e macio, como se fosse uma borracha, só que viva. Então, como ela comenta que estava vivo, então provavelmente o que ela tocou reagiu à mão dela. Então, eu imagino que a família tenha sido puxada, né, içada por alguma coisa sólida. É diferente do raio trator que a gente costuma ver, né, mas alguma coisa se conectou como se fosse uma ventosa, um plug ali, né, se conectou no teto do carro e começou a içar o carro ali, levitar o carro lentamente. E quando ela tira a mão, vai voltar a mão para dentro do carro, a mão dela está coberta por uma poeira escura que tem cheiro de, adivinha? Carne podre. Então, tudo ao redor do carro começa a entrar no que parece ser um ambiente de distorção, né? Tudo começa a desacelerar, né? O teto do carro começa a gemer, as famílias conseguem ouvir cães uivando ao longe. Parece que a mente começou a se desconectar da realidade e de repente o carro ele é arremessado de volta na estrada, né? O OVNI não pousou o carro, ele jogou o carro a ponto do pneu traseiro do carro explodir com impacto. Assustados, a família saiu rapidamente do carro, correu para os arbustos e ficaram escondidos ali esperando.
Esperaram por um tempo que eles não souberam qual período foi, e quando tudo parecia seguro, trocaram o pneu e seguiram viagem. Inclusive, eu vou deixar no Instagram a foto que a família tirou mostrando o estado que o pneu do carro ficou. E na estrada, enquanto eles saíam daquele local, eles encontraram um caminhoneiro com o nome de Graham Henley, que afirma também ter visto uma luz brilhante e misteriosa que ficou pairando por cerca de 5 minutos ao longo da estrada atrás do caminhão dele. E uma característica interessante é que no carro da família Knowles havia 4 marcas no teto, né, de o que seria dessas ventosas, ou, né, 4 hastes que se conectaram ali. Tinha o pneu que ficou destruído, né, que é uma evidência bem sólida. A tal de poeira negra que estava no teto do carro continuou quando a família parou, né, para respirar um pouco depois daquela situação ali. E ela ficou na estrada também, então tinha a tal da poeira dentro e fora do veículo. Posteriormente, na delegacia de Seduna, a polícia atesta o abalo emocional das testemunhas, ela inspeciona o carro, ela confirma os danos que foram identificados ali, né? Fizeram praticamente uma perícia mesmo, e fizeram a coleta desta poeira para análise. Porém, não se sabe por que os testes forenses nunca foram feitos. Por sorte, ufólogos da UFO Research South Australia obtêm parte desse material, levam a um laboratório, e qual foi o resultado? Compostos comuns como sódio, alumínio, magnésio, nada alienígena. Mas tinha uma coisa além. O ex-NASA, Dr. Richard Rains, nos Estados Unidos, realiza uma análise por conta própria. Ele conclui que a poeira que foi colhida para análise, a poeira dentro do carro era diferente da poeira externa, da poeira que estava fora do carro. E continha um traço de astato, que é um elemento químico e radioativo. A mão da Faye Knowles, depois que ela tocou aquele material, lembram lá no começo que ela ficou com a mão toda escura da poeira? A mão dela ficou vermelha e inchada por dias depois do contato. Então, provavelmente, a pele dela reagiu ao material. E o Richard Haynes, ele é cientista e psicólogo, ex-pesquisador da NASA nos projetos Apollo e Skylab, e estava convencido que o fenômeno merecia, no mínimo, ser levado a sério. Passou décadas documentando encontros entre aeronaves e objetos não identificados em casos militares e civis ao redor do mundo. E o que a família Knowles viveu naquela estrada permanece como um dos casos ufológicos mais estranhos, porém com muitas evidências físicas já registradas na Austrália. E agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham que tocou o carro da família Knowles? O que seria essa poeira escura? E quem ou o que pairava sobre no Larbour naquela noite? Então deixo para vocês aí mais perguntas que respostas, né? E esse foi mais um relato do nosso Projeto Contato Podcast. Então não deixe de seguir, compartilhe com você sabe que gosta de um mistério e continue sempre olhando para cima. Então a gente se vê até breve e vou deixar aqui embaixo na descrição os links tanto para o Apoia-se quanto para as redes sociais. Para o Instagram você também encontra do Projeto Contato e lá tem as fotos desse caso, beleza? A gente se vê em breve. Valeu!